por fim, né, terminando essa aula, vamos falar de enumerações, né? Vocês devem ter visto já esse conceito, né, porque nas outras linguagens existem, também no C, vocês devem ter usado. Né, então, tipo numerado ou enumeração, né, basicamente é um conjunto de constantes, né, que são representadas por identificadores únicos, né, então, em forma né, de texto, né, vamos dizer, de nome de variável, né. Sendo constantes, né, eles são identificadores, são descritos em maiúsculas, né, como temos visto no começo da aula, né, maiúsculas com palavras separadas com traço baixo. E em Java, né, em outras linguagens, enumerações são associadas com números, né, então, né, tipo 1, 2, 3, 4, né, estão associados, os valores que vocês colocam lá estão associados com números. Em Java, isso não é explicitamente assim, né, diferentemente de outras linguagens, né. Então, quando então, uma enumeração é declarada com a palavra-chave enum, né, em um arquivo separado, normalmente, né, então, que nem uma classe, né, então cada classe é um arquivo separado. A enum também é enumeração em um arquivo separado, né, e, né, como um exemplo, né, weekday, né, então, quando é que eu uso uma enumeração, né, quando eu tenho dados que podem assumir apenas um conjunto fixo de valores, né? Por exemplo, o gênero de uma pessoa, né? Dias das semanas, como aqui, né? Meses do ano, né? E tal. Opções de configuração, por exemplo. Então, né, por exemplo, o jeito certo de representar dias da semana, né, é assim, com a numeração, public enum weekday, né, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, né, ou em português, obviamente. Por que isso é importante, né, porque, bom, mas eu posso representar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né, também os meses do ano, né, e no geral, né, outras coisas, né, então, por exemplo, né, eu posso representar o gênero de uma pessoa como M, F, né, essas coisas, com um caractere, bom, isso deve ser evitado, né, na programação objetos. Por quê, né, não porque somos, vamos dizer, puristas, né, mas pensem bem, quando vocês vão ter um código, né, um software muito grande, né, vocês têm que ter certeza que todo mundo, né, todos os módulos, todas as pessoas que estão desenvolvendo nesse software tenham a mesma concepção, né, a mesma ideia do que essas constantes representam. Então, imagine você estar representando os dias da semana como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? Pelo que eu sei, né, no Brasil, né, o primeiro dia da semana é domingo, né? Em outros países também, né? Acho que nos Estados Unidos, né, tem essa convenção do que o primeiro dia da semana, né, os calendários começam com o domingo, né? Aí vocês podem pensar, representar, bom, 1 é domingo, 2 é segunda-feira, 3 é terça, quarta, quinta e tal, né? Em outros lugares, né, por exemplo, de onde eu venho, né, na Itália, na Europa no geral, primeiro dia da semana é segunda, é Monday. Então, eu posso pensar, né, que o primeiro, ou 1 corresponde à segunda, né? A Monday, a 2 corresponde à terça, né? E tal. Então, já né, pense nisso, né? Então, você tem uma variável dia da semana, que é um inteiro, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vocês passam esse valor para outro módulo, aí o desenvolvedor tem outra ideia, outra convenção, ele acha que 1 quer dizer, né? Vocês acham que 1 quer dizer domingo, o outro acha que 1 quer dizer segunda, e aí já, né,
vai criar problemas, né? Mesma coisa pode ser com o gênero de uma pessoa, né? MF, talvez você tenha em outra língua, né? Ou talvez ele é MF minúsculo, ou talvez ele esperava um ou dois, né? Então é bom, né? Se você ou talvez, né? Por exemplo, aí o dia da semana chega 10. O que quer dizer dia da semana 10, né? Então, se você tem um tipo de dado que tem um conjunto fixo de valores, é bom usar uma enumeração. Você tem a certeza que esses valores têm um nome, então você sabe que se é Monday é Monday. E que os valores que ele pode assumir são apenas esses que você declarou, tá? Então, né? Numerações definem um tipo de dado que pode assumir apenas aqueles valores especificados, né? E também possuem visibilidade, então você pode, por exemplo, você pode criar uma numeração que é visível apenas num pacote, né? Não colocando o public, por exemplo. Tá? Então, um exemplo de uso, né? A gente tem visto o laboratório dos lembretes, né? Tem um lembrete do dia da semana, então, né? Ele pode ter um atributo private do tipo weekday, né? Que vai dizer qual é o dia da semana em que esse lembrete tem que ser impresso, né? Qual dia da semana esse lembrete se refere-se, né? Então, né? Simplesmente né, é uma variável, né? Pode ter o tipo weekday, que aí vai ser uma variável que pode assumir apenas um determinado número de valores, né? E aí, né, para especificar qual é o valor, né, se usa, né, o nome da enumeração, ponto, o nome do valor, né? Então, por exemplo, para criar um novo lembrete, né, dizendo que o laboratório, né, de MC322 nas terças, né, é assim, né? Né, então, essa forma de chamar os elementos da enumeração, né, eles deveria lembrar para vocês os atributos estáticos, né, constantes, aqueles public static final. De fato, né, em Java, né, as enumerações são um tipo especial de classes, né, que pode ter métodos e atributos, né, normalmente eles não têm, né, e talvez não tenha muito, né, razões para ter. É uma constante de enumeração, então aquele valor de enumeração é basicamente uma variável estática, final, que referencia uma instância da classe. Então, na verdade, aquele weekday Monday, na verdade é uma variável static, final, public, que referencia uma instância de weekday, que quer dizer que representa o Monday, né? Isso é só para dizer como eles são implementados, né? Então, é uma referência para uma instância do tipo weekday, né? Que não pode ser alterada, então, Monday é sempre Monday, e que pode ser acessada de forma estática, né? Então, aí é como são realizadas as enumerações em Java, né? Dado que, né, as enumerações, na verdade, são referências, né, para uma instância de weekday.monday é uma referência para uma instância de weekday, elas, na verdade, podem ser comparadas com o operador de igualdade, né? Então, as enumerações, né, não precisam de ser comparadas com o equals, mas podem ser comparadas com o operador de igualdade justamente porque elas são referências, né? Então, o operador de igualdade ele compara as referências, e aí tudo funciona, né, nesse caso. Bom, a primeira coisa que a gente vê aqui nesse exemplo é que as enumerações podem ser usadas como parâmetro, vamos dizer, do switch, né? Então eu posso fazer um switch com as enumerações, né?
Então posso aqui fazer coisas diferentes dependendo do dia da semana, né? Mas o propósito, né, dessa slide era de mostrar que as numerações podem ter métodos. E, por exemplo, uma coisa que pode fazer sentido, né, colocar o método das enumerações de novo, fazer uma sobrescrita do toString, né? Então, para poder ter uma versão textual do valor da enumeração. Então, né, eu posso ter um toString, o método toString, na enumeração weekday, que, né, dependendo do valor, né, da instância, né, eu posso imprimir coisas diferentes, né? Então, se a instância for Monday, imprimir segunda-feira, se for Tuesday, terça-feira, e assim vai, né? De novo, isso é uma opção, pode não ser tão comum, talvez, de usar métodos em enumerações. O Java tem uma enumeração, tem algumas enumerações, tem uma para dias da semana, justamente, né? Então tem um Java Time Day of Week, né? Então, uma forma, né, de implementar, né, aquele laboratório dos lembretes, os dias da semana, é justamente usar essa enumeração Day of Week, né, para representar os lembretes do dia da semana. E, né, tinha aquela questão, né, que eles têm que ser impressos apenas quando a data corrente é aquele corresponde com o dia da semana. Então, né, pode ter um método de imprimir aqui, que normalmente não imprime nada, mas se a data atual, né, que é passada como parâmetro, se o dia da semana da data é o mesmo do dia da semana do lembrete, então imprime o lembrete, né? Senão não imprimir nada, né? Então, basicamente é isso. Que mais? Todas as enumerações têm um método estático também, values, que retorna um array com todas as constantes, né, da numeração, na mesma ordem que foram declaradas, né? É isso, né? É útil para fazer ciclos, né? Nos valores da enumeração, né? Por exemplo, né? Aqui, por exemplo, fazer um ciclo em todos os dias da semana, né? E imprimir todos, né? Todos os lembretes de cada dia da semana, né? Isso, né, é bom saber que às vezes pode ser útil ou interessante iterar em todos os elementos de uma enumeração. Então, resumindo essa aula, né, então temos visto alguns conceitos mais secundários, né, mas não principais da programação objetos, métodos estáticos, que são métodos que não executam em contexto de uma instância específica, atributos estáticos, que também, né, pertencem à classe e não a uma instância específica. Os dois são úteis em algumas situações particulares, mas, né, devem tomar cuidado, né, com isso, preferivelmente não usar, né? Então, se vocês estão na dúvida se usar ou não usem, pelo menos, né, agora. Temos visto as constantes também, né, com static e final, e enumerações, né, que são usadas para definir tipo de dados que aceitam um conjunto finito de valores, né, e devem ser usados no lugar, por exemplo, de usar inteiros ou caracteres, né. Então, quando tem dados que têm um conjunto finito de valores, né, o jeito certo é usar enumerações.